Paz do Senhor, queridos, são exatamente 5h19 da manhã. Estou aqui um pouco indignada, né, com o pronunciamento, né, da escola de samba Gaviões, da Fiel, quando expõe a imagem de Jesus, quando o diabo ele vence a Jesus. Tem um processo todo de humilhação, onde o diabo começa, né, a haver algumas agressões, onde as costas de Cristo todas marcadas. E bem, quando a gente escuta a palavra diabo, o significado, nós bem sabemos o que é. O diabo, ele é o pai da mentira, né? E, na verdade, o que a escola, talvez, a pessoa que passou aquela imagem, ela passou como uma imagem, assim, de atores fazendo alguma encenação, só que uma encenação errônea, agredindo, assim, de forma bem nítida ao cristianismo. Sou cristã e me senti muito ofendida, repudio totalmente esse tipo de evento, até mesmo porque Jesus, ele merece respeito. Porque Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo, ela é algo comprovado. Que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, como nós lemos, nós cristãos que cremos na palavra de Deus. O nosso Brasil, ele é totalmente laico. Cada um escolhe a sua religião e nós devemos respeitar, porque há uma lei, né, no Senado, uma legislação brasileira, com base na Lei 9.459, que considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra a religião. E isso é notório que a religiosidade hoje, os cristãos estão sendo bombardeados assim, em nível de expressões, onde bota a figura do diabo, que é o pai da mentira, como ele agredindo a Cristo. E Jesus venceu o diabo, ele venceu na cruz do Calvário, quando ele derramou o sangue da nova aliança, aonde Jesus morreu. Ele tinha que passar por tudo aquilo por amor. O amor por mim e por você que estava vendo esse vídeo. E o amor de Cristo, ele foi grande. O Pai deu seu Filho por amor de todos nós pecadores. E ali o diabo foi vencido. Quando o diabo ele chegou a viver nos céus, para o cristão nós acreditamos, porque temos a Bíblia como uma base, assim que possamos dizer, da teologia, né, onde nós cremos. Para nós cristãos, quando o diabo vivia nos céus, que ele foi expulso, onde relata que o único anjo que caiu do céu foi o diabo, e um anjo mau, ou seja, diabo, Satanás ou Lúcifer. E ali ele foi expulso do reino de Deus e lançado sobre a terra. E ele é o pai da mentira, onde ele brama como um leão ao redor de nós cristãos. Nós que acreditamos no Evangelho, nós temos conhecimento da palavra. E por isso nós nos sentimos ofendidos pela essa imagem passada. Talvez carnaval é o livre-arbítrio, cada um se diverte da maneira que quer. Eu escolhi ser cristã, espero. O Evangelho de Cristo ficou para todos, Deus não fez exceção de pessoa. Não estou aqui para apontar nem, assim, falar mal de alguém. Agora, a partir do momento que mexe com o caráter de Cristo Jesus, porque o caráter dele foi a coisa mais linda, onde nenhum homem abaixo da terra teve o caráter de Cristo. Ou seja, todo ser humano, homem ou mulher, ele tem inclinação ao pecado. E Jesus veio à terra como um homem e não foi pecador. Ele foi tentado por Satanás, mas ele resistiu ao diabo. Porque lemos na Bíblia, no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão,
buscando a quem possa tragar. E a palavra de Deus, quando ressalta essa passagem, ela diz que nós cristãos somos tentados 24 horas, mas nós temos como imagem, para exemplo nosso, para a gente poder viver nossa vida, galgar nosso evangelho, é Cristo como Salvador, Senhor Jesus. Porque ele, quando veio à terra, igual eu falei, foi como um homem e não pecou. Ele não mereceu nem a cruz, mas ele foi como cordeiro vivo. Ali ele derramou o sangue da nova aliança, onde ele nos libertou de todos os nossos pecados. E Cristo, ele merece toda a reverência. A Jesus eu dou toda a minha adoração, todo o meu louvor. Sou levita da casa do Senhor e eu tenho Jesus como exemplo. Um exemplo que eu falaria alguma blasfêmia contra Cristo. Eu jamais ousaria diminuir um ser tão grande. Porque ele, quando foi à cruz do Calvário, ele tornou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo o poder foi dado a ele, no céu e na terra. Ou seja, ele é o Todo-Poderoso. Não está na terra porque está como Espírito no céu. Mas ele deixou um legado a todos nós cristãos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ainda que aquele que não crê, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a palavra de Deus é viva. Quando lemos aqui, no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 ao 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme os das suas obras. Ou seja, às vezes o inimigo de nossas almas tenta nos enganar, porque o pior inimigo que existe é o nosso eu. A gente tem que quebrantar nosso eu, nosso orgulho, inveja, calúnia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É uma luta diária. Mas quando a palavra de Deus ressalta que a nossa briga não é com o nosso irmão, não é o apontamento de um irmão e de outro, mas a nossa briga é espiritual. Não é nesse mundo que a gente está, metafísico, mas sim no mundo espiritual, onde só quem crê no Evangelho de Cristo, e nós cristãos cremos, temos a Bíblia como uma referência, como a palavra de Deus é dita e cumprida. No Antigo Testamento tem se cumprido hoje. No Novo Testamento tem se cumprido a palavra de Deus. Onde vemos aqui em Tiago, capítulo 14 e versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lemos também aqui no livro de Efésios, onde Paulo, ele cita claramente ao livro de Efésios, a carta que ele diz, que no capítulo 6, versículo 11 ao 12, resistivos de toda a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, o diabo, ele brama como leão, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele é 24 horas tentando, como pai da mentira, iludir as pessoas, porque esse evento que foi colocado, ele não colocou como o diabo vencendo a Jesus, porque é mais fácil dizer que o pecado venceu, para que quem pecasse tivesse na normalidade, mas na Bíblia, a Bíblia ela não ilude. Aquele que alimenta a carne, ele alimenta o pecado. E aquele que se alimenta de uma das armas mais poderosas, que é a palavra de Deus, ele alimenta o espírito e a alma. E quando nós nos alimentamos de Deus, quem é o vencedor é Jesus Cristo. E o pai da mentira tentou passar uma imagem que é o inimigo, a peça apresentada ali, ela é claramente que é uma mentira.
E Jesus ainda deixou mais um legado de quando ele vier buscar os filhos dele, toda a humanidade, aquele que nele crê não pereça, mas terá vida eterna. Quem crê? O que ocorre nessa passagem? Jesus, quando vier buscar o seu povo, ele vem buscar os salvos, haverá julgamento, os mortos ressuscitarão primeiro, e ele deixa também em sua palavra uma passagem muito linda no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, o Senhor, a palavra dele é fiel para cumprir. Muito embora Satanás tente passar uma imagem de que ele é vencedor, mas nós temos plena convicção de que Cristo já venceu. E vai vencer ainda mais quando Satanás for jogado ao fogo, onde retrata a palavra do Senhor. Vamos ler aqui mais um versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, é muito mais fácil acreditar no diabo, porque é o pai da mentira, onde ele alimenta a carne, os prazeres mundanos. Quantas pessoas vão ao carnaval, tenta preencher um vazio, que não sabe qual é esse vazio, vai, se diverte e quando chega em casa está com aquela tristeza, tanto no coração quanto na alma. E para preencher esse vazio só existe um ser, que é Jesus Cristo. Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Estrela da manhã. E o Senhor, Ele conhece a cada um. Essa peça talvez só fortaleceu mais ainda o Evangelho de Cristo. Tentaram passar uma imagem querendo passar que Jesus perdeu, mas não perdeu. Jesus é vencedor e ele venceu a partir do momento que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E mais ainda, além de Jesus ter ressuscitado, tem uma passagem bíblica linda onde ele ressuscita seu melhor amigo, Lázaro, 4 dias de morto. Já estava fedendo quando Marta e Maria falam para o Senhor: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus calmamente diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscita. É para quem crê. O Evangelho de Cristo, ele veio para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna só existe em Cristo Jesus. A vida eterna é nos céus, onde ele deixou um céu de glória, um céu onde a maravilha, quando João diz os 7 castiçais de ouro, a trombeta, seria quando Jesus vir como um ladrão, num abrir e fechar de olho. Aqueles que estiver preparado vai subir ao seu reino. Ele deixou uma passagem na Bíblia muito linda aqui, é sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. 5, elas deixaram azeite e reserva, e 5 não deixaram reserva. Então o Espírito Santo de Deus hoje fala para ti: estás com reserva para adquirir o reino de Deus, o reino dos céus. Porque o pai da mentira está lançando várias tentativas para te tirar do foco e o alvo, que é Cristo Jesus. E Jesus não veio para salvar só a mim, só a você. Ele veio para salvar a todos. Porque Jesus, ele ama toda a humanidade. Aquele que se acha o mais pecador e mais terrível do mundo, mas Jesus te ama, independente da tua prática. Porque Deus conhece o homem. Ele sabe da inclinação que tu tens ao pecado e a das tuas fraquezas e tuas limitações.
E Deus, Ele perdoa. A partir do momento que nós confessamos nossos pecados e dizer ao Senhor e aceitar Jesus como Salvador de nossas almas, o Senhor restaura e Ele nos perdoa. Escreve nossos nomes no livro da vida. Apocalipse 20:10. O diabo os enganava e foi lançado no lago de fogo, de enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Jesus, Ele é fiel. Então essa batalha Jesus nunca e jamais irá perder, porque Cristo venceu na cruz do Calvário, quando Ele derramou. Me mostra um ser vivente que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele veio como um homem, mas está no céu como Espírito. E um Deus tremendo, Ele está como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vem nos buscar para o céu. Tudo isso aqui vai se acabar em fogo. Mas a palavra de Deus só é viva para aqueles que creem e que entendem. Assim como aquele que não lê a palavra e nem tenta entender está como cego, porque não procura o dom do entendimento. Deus deixou várias armas para que nós possamos vencer o inimigo. E o inimigo, quando Deus deixa as almas, quando Paulo ele escreve as suas cartas, quando ele via aqueles soldados de Roma, ele fazia uma junção para mostrar como é que o soldado se preparava para uma guerra. E qual é a guerra que a gente cristão tem hoje? É de lutar. Lutar contra as hostes satânicas, porque o inimigo ele está como um leão. A cada dia que passa, ele vê que ele já perdeu essa guerra e está lutando. E nós, como cristãos, estamos que estar preparados para vencer. E o Senhor deixou várias armas para que nós possamos ser vencedores. E aquele que vencer, porque na palavra de Jesus, ele diz, né, o capacete, onde nós temos que proteger nossa mente, a gente não deixar se alimentar daquilo que não vem de Deus. A palavra de Deus é o pão vivo, ela penetra a alma e o espírito. Porque se a gente alimentar-se da carne, a gente está se alimentando de pecado. Mas se a gente se alimentar, nós, como cristãos, gostaria de mostrar uma das armas muito poderosas para quem é cristão. É essa, a Bíblia. A Bíblia é sagrada. Ela nos edifica, ela nos purifica. Ela nos dá o entendimento da palavra, de como vencer qualquer barreira. Mediante ao quê? A oração, ao jejum. E a se alimentar a alma e o espírito da palavra, que a palavra de Deus é viva. E ela, quando nós procuramos entender, ter o conhecimento cristão, nós não nos embaracemos com esse mundo. Porque daqui para frente nós vamos ver muita coisa. É a Bíblia se cumprindo. Não tenho admiração em nada que está surgindo, porque estava escrito na Bíblia. E tem tudo se cumprido. Só mostra que Jesus está perto de vir buscar o seu povo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 14, e versículo 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, arrependei-vos de vossos pecados. Você que está em casa, você que está vendo esse vídeo, é um vídeo simples, não passei muitas coisas assim extraordinárias. Não tem fantasia, não tem ninguém fantasiado de anjo nem de demônio. Mas tem sim uma levita, uma serva de Deus, falando um pouco da palavra, um pouco que eu entendo da Bíblia. Não sou sábia, não. Tento entender um pouco para que me leve ao reino de Deus. Porque o céu é algo maravilhoso. E eu só sou cristã
porque eu tenho a certeza e a convicção de que Jesus morreu e ressuscitou e deixou seu legado para que todos nós que somos cristãos pregar o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas se apegam a tantas coisas supérfluas para ter algo a se apegar. Adoram coisas onde na palavra de Deus diz que toda adoração ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Eu tenho maior respeito por Jesus, porque eu amo em espírito e em verdade. Eu passo a ter toda a minha adoração por Jesus. Às vezes as pessoas fazem a corte quando passa por um soldado, quando vai falar com o juiz, sabe-se pronto, Vossa Excelência, e tem que ser dessa forma. E a Jesus, por que tratar Jesus de uma maneira tão grosseira, onde coloca o diabo espancando e matando Jesus, vencendo a Jesus de maneira nenhuma? Isso é um mito. Fuja desses mitos, porque o pai da mentira, que é Satanás, Lucifer, ele está inventando toda essa história. Jesus vive, ele vive em mim, ele vive em você, vive naquilo que você crê. Se você crê em Cristo, ele vive e está. Porque nós, evangélicos, temos Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo como modelo cristão, como espelho para nossas vidas, onde lutamos contra a nossa carne, contra os prazeres mundanos, para viver uma realidade cristã, para que nosso caráter chegue a ser parecido ou ser igual ao de Cristo Jesus. Porque Cristo, o caráter de Deus foi muito firmado, ele foi santo, santo. E Satanás, ele não aceita essa derrota, mas em nome de Jesus, que é no nome de Jesus, Satanás foi derrotado. E o vitorioso na minha casa, no teu lar, na tua escola, na tua faculdade, onde você está em Brasília trabalhando, os políticos, a todos aqueles que estavam no carnaval. Sabe quem é o vencedor? Jesus Cristo. E sabe quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Então ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Todo poder foi dado a ele, no céu e na terra. E nós estamos aqui como cristãos em Cristo Jesus, ansiosos em esperar Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Hoje eu quero te dizer de coração e de alma limpa, eu só adoro a Jesus de Nazaré, o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Porque eu tenho convicção da minha salvação, que é em Cristo. Não tenho vergonha de falar isso, porque ele é verdadeiro, ele é puro, ele é santo. O seu caráter foi algo assim extraordinário. Talvez as pessoas elenquem tantas famosas, tantas das coisas, pessoas que erram tanto, que falham tanto, e coloquem no topo. Mas eu coloco Jesus em primeiro lugar. A ele eu dou o meu melhor. Tudo que eu tiver, tudo de melhor que eu possa fazer para agradar a Jesus, eu faço. O dinheiro não me compra. As pessoas não me corrompem. Pessoas podem falar mil mentiras que Jesus não existe, mas eu acredito em Jesus. Eu tenho vários testemunhos, experiências com Cristo, aonde ele deu a vida à minha filha quando curou ela. Tem um vídeo que eu postei quando ela foi curada de uma enfermidade para a morte, Jesus curou. Não só por isso, é porque eu sei que o meu corpo é uma igreja, é a morada do Divino Espírito Santo. O meu corpo é um templo. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha um templo, agora existia o tabernáculo, onde aquelas pessoas de Israel tinham que as 12 tribos de Israel estar reunidas ao redor, onde só quem entrava para chegar a Jesus era o sacerdote ou o sumo sacerdote de ano em ano. E se tivesse em pecado, ele morria. Mas Jesus,
Quando foi a cruz do Calvário, que houve o sangue da nova aliança, que ele morreu por mim e por você, nós temos o livre acesso a ele, de orar, de render graça, de render o culto, o verdadeiro culto levítico, de adorar o Pai em espírito, em verdade. Ele não veio para julgar a humanidade, para apontar teus erros e teu pecado. Ele veio para te amar como ele te ama e te perdoa. Essa pessoa que fez essa imagem de o diabo vencendo a Jesus, eu só rogo a Deus misericórdia. Pai, ele não sabe o que faz, porque se soubesse, às vezes quer causar uma polêmica na sociedade e no mundo. Mas por que não homenagear Jesus? Eu não vejo na rede social ninguém parando para engrandecer o nome de Jesus pelo que ele é, pelo que ele fez e porque ele ainda tem feito. Porque como ele é onipotente, onipresente, Satanás ele só é onipresente. Ele não sonda a tua mente, não. Ele só escuta o que tu fala e sonda os arredores. Ele só vê tuas fraquezas, para que tu peque cada vez mais. Ele só alimenta a tua carne daquilo que é impuro. Mas Deus, ele veio. Ele sabe o hoje, o amanhã. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E Satanás pode ter poder, mas é muito pouco perante o poder de Cristo Jesus. Porque Satanás, ele é limitado. E Jesus não. Todo o poder está com ele. Eu engrandeço a Cristo Jesus, porque cada vez mais você pode se decepcionar com o mundo, com pessoas, com quem estiver ao teu redor, mas com Cristo não. Ele nunca nos decepcionou. Ele foi simples, foi humilde. Ele amou a todos. Foi um amor tão grande. Tá? Às vezes você pode até dizer, Jesus, eu mereço passar por tantas coisas. O que está acontecendo no mundo, nós merecemos. Mas Jesus mereceu a cruz. Ele mereceu a cruz do Calvário. Não, para mim eu vejo que não, mas tinha que acontecer para ele provar seu poder. E mesmo acontecendo tudo isso, quantas pessoas fazem tantos ídolos, tantas adorações, se apega a tanta coisa. Algo acontece, não, vamos fazer um ídolo, escolhe e ficam endeusando tantos deuses, tantas coisas supérfluas de Jesus, o Filho de Deus. Ele é tão presente em nossas vidas. Ele tem dado a oportunidade da gente viver. Quantas pessoas hoje estão no leito do hospital e às vezes fortificado porque tem Jesus. Aquele que tem a palavra de Deus, ela limpa a alma e limpa o espírito. Aquelas pessoas que tem, às vezes você vai visitar, tem uma palavra para você que você sai até renovado. Então saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.